Olá pessoal, vamos agora a algumas frases ditas por leigos em eletricidade. O objetivo é que possamos aprender e não fazer julgamentos. Como primeira frase temos, não circula corrente elétrica pelo neutro. Vamos observar, temos aqui um circuito elétrico, condutor fase e condutor neutro. O condutor fase tem potencial, por exemplo, 220 volts. E o condutor neutro está no potencial zero. Talvez seja essa a confusão. A tensão elétrica do neutro, o potencial, é nulo, mas existe corrente elétrica. Vejamos, quando fechamos o interruptor, passará então uma corrente elétrica pelo condutor fase, a lâmpada irá acender e essa mesma corrente elétrica retorna pelo neutro, ou seja, a corrente de neutro é igual à corrente de fase. Então, passa a corrente elétrica pelo neutro sim. Na minha casa tem aterramento. Estamos livres de choque elétrico. Ora, está livre de choque por contato indireto, que é quando há fuga de corrente elétrica, por exemplo, no chuveiro. Mas o aterramento não protege do choque elétrico por contato direto, que é quando uma pessoa, intencionalmente ou não, toca numa parte viva, num condutor fase, como nessa ilustração, onde uma criança introduz um objeto metálico na tomada. Nessa situação, precisamos, além do aterramento, do dispositivo DR, que é um interruptor diferencial residual. Agora sim, aterramento mais DR, temos proteção total contra choques elétricos. Pode usar o fio de 2,5, que ele aguenta até 24 amperes. Ora, nós estamos falando o seguinte, que o condutor de bitola 2,5 milímetros quadrados, ele tem capacidade de condução de corrente de até 24 amperes. Mas isso depende do método de instalação, se o condutor ele estará enterrado no solo, em eletroduto na parede ou também em canaleta. Depende do número de condutores que estão agrupados e depende também da temperatura ambiente. Ou seja, a depender desses fatores, essa capacidade do condutor pode se reduzir bastante. Entre as fases não dá choque, pois tem o mesmo valor. Essa é uma frase bem comum, as pessoas acreditam que num sistema trifásico, por exemplo, nessa rede de alta tensão de 13,8 kV, 13.800 volts em cada fase, fase A 13,8 kV, também na fase B e na fase C. Elas acreditam que a diferença de tensão entre uma fase e outra vale zero, mas elas esquecem que essas fases estão defasadas entre si de 120 graus, ou seja, em qualquer instante teremos uma diferença de tensão de 13,8 kV. Então, entre duas fases, dá choque sim. O gerador com maior potência gira mais rápido. Essa é uma frase muito comum quando uma pessoa leiga vai visitar, por exemplo, uma usina hidrelétrica. Considere essa usina da ilustração. Vamos imaginar que todos os geradores estão gerando 150 megawatts cada e um deles está gerando mais, 200 megawatts. Então as pessoas acreditam que o gerador que tem uma potência gerada maior está girando mais rápido. E isso não é verdade. Os geradores estão à mesma rotação porque eles operam sincronizados, mantendo a frequência de 60 Hz. Então, o que muda? Muda a quantidade de água que passa pela turbina. Quanto maior a geração, maior a quantidade de água, que chamamos de vazão turbinada. Coloca um disjuntor maior e está resolvido. Essa é uma frase muito comum em armazéns de construção, quando você tem uma situação, por exemplo, um disjuntor de 40 amperes que ele está desarmando constantemente. Por sobrecarga, a sua instalação cresceu, você foi adicionando equipamentos e aí alguém diz, coloca um disjuntor de 50 amperes e está resolvido. Será mesmo? Temos que verificar a capacidade de condução do condutor. Imagine que nesse circuito elétrico haja um condutor de 6 milímetros quadrados e ele suporta apenas 42 amperes. Se você substituir o disjuntor de 40 pelo disjuntor de 50, você irá superar a capacidade de condução do condutor. Será necessário então trocar a fiação, utilizar um condutor superior, por exemplo, 10 milímetros quadrados, que suporta agora 58 amperes. Não basta trocar o disjuntor,
é necessário verificar a coordenação entre o disjuntor e a capacidade da instalação. Fio é tudo igual, não é verdade. É interessante que nós gastamos bastante dinheiro numa construção ou reforma com acabamento, com vaso sanitário, com iluminação, mas nas instalações elétricas muitas vezes queremos economizar. Acima de qualquer coisa, temos que utilizar condutores elétricos com selo do Inmetro, que aí garante a isolação em baixa tensão em até 750 volts, que o condutor, pela norma NBR 5410, não propaga a chama e temos uma garantia da real capacidade de condução de corrente. Mas se ainda assim você optar por um condutor no mercado paralelo, sem selo do Inmetro, você não terá garantia da isolação. Pode haver choque elétrico e curto-circuito em sua residência. Também esse condutor não será anti-chama e ele pode provocar incêndios. E você terá um condutor com a capacidade de condução de corrente duvidosa. Isso pode provocar sobreaquecimento e quedas de tensão na sua instalação elétrica. Então, cola no selo do Inmetro. Em 220 volts se gasta mais energia que em 110 volts. Essa é uma afirmativa incorreta. Na verdade, o consumo de energia irá depender da potência do equipamento e do tempo de utilização. Vamos exemplificar aqui este chuveiro elétrico. O fabricante do chuveiro, ele pode produzir um chuveiro de 5.000 watts para ser ligado em 220 volts ou também de 5.000 watts para ser ligado em 110 volts. Nesses dois casos, como os equipamentos têm a mesma potência, eles irão consumir a mesma energia. E agora temos uma pergunta: o que mata é a voltagem ou a amperagem? Muitas pessoas perguntam isso. Primeiramente, vamos fazer uma correção. Voltagem e amperagem são termos populares, mas cientificamente, voltagem chamamos tensão elétrica e amperagem corrente elétrica. Estamos falando então no contexto do choque elétrico, que é o que mata. Mas o que vem a ser choque elétrico é a passagem da corrente elétrica pelo corpo humano. Então, é a corrente elétrica que mata, que pode provocar queimaduras e parada cardíaca. No entanto, como pela lei de Ohm, a corrente elétrica é a tensão elétrica dividida pela resistência, quanto maior a tensão elétrica, maior será a corrente e, com isso, maior a intensidade do choque elétrico. Tensão e corrente elétrica estão diretamente relacionadas.